Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, o nosso bate-papo sobre trilhas, carreiras, caminhos. E nós estamos agora no episódio, acho que 134 ou 135, e o meu objetivo lá, desde o início, sempre foi falar de carreiras, quaisquer carreiras. Depois vai desenvolvendo ali, o podcast foi se desenvolvendo e eu acabei trazendo muita gente de RH, falando de outras coisas, mas o meu objetivo no início sempre foi falar de carreiras. Tanto que o meu segundo entrevistado aqui era um tatuador. E eu já entrevistei DJ, já entrevistei várias pessoas de outras profissões. E hoje nós vamos receber uma pessoa aqui para falar de uma outro tipo de carreira, que é a Maju. Muito obrigado por ter vindo num sábado. Eu sei como é complicado sua vida de pessoa que tem que atender encomendas urgentes no final de semana. E a Maju vai contar um pouco sobre uma profissão que hoje eu acho que é até mais valorizada, né, Maju? Eu acho que com a questão das redes sociais, a coisa ficou um pouco mais valorizada, que é confeiteira, cake designer, agora professora e autora. Então, Maju, primeiro, muito obrigado por estar aqui num sábado. Agradeço. E eu queria que você começasse contando sua história. Quem é a Maju, onde que ela descobriu, como que ela descobriu esse amor por essa arte e como ela foi transformando isso gradativamente numa carreira. É um prazer estar aqui, eu que agradeço. Poxa, eu fico muito feliz em poder contar um pouquinho, porque por mais que já esteja sendo mais valorizada, ainda é uma profissão que as pessoas acham que é uma segunda escolha, é um plano B. Sim. E nunca foi o meu plano B, foi sempre o meu plano A, e não existe não dar certo nessa profissão, pra mim. Meu nome é Maria Júlia, eu comecei muito nova, eu vendia cupcakes na escola com 10 anos. E você que fazia já os cupcakes? Eu que fazia, aprendi as receitas com a minha mãe, fazia, levava, tudo bonitinho, sentava com a sacola lá do lado. Mas aos 14 anos eu fiz uma torta de limão para alguns amigos que estavam em casa. E as pessoas deram a ideia e falaram, por que você não vende? E essa torta de limão faz 12 anos que está no cardápio, com a mesma receita, a mais amada por todo mundo. A partir dessa torta de limão, a gente começou a vender tortinha para amigos, de amigos foram comentando com outras pessoas, e de outras pessoas a coisa foi crescendo e pessoas pedindo coisas diferentes. E aí foi a questão onde eu transformei isso numa carreira. Saiu de uma torta para um brigadeiro, para um bolo, e aí foi onde eu descobri essa parte da confeitaria artística. A hora que começaram a pedir bolos para mim, e os bolos cada vez mais decorados hoje em dia, os doces cada vez mais agora parece uma... Sim. Nossa, cada vez mais. Cada festa é um evento, assim, magnífico. Então, quando eu estava no ensino médio, eu levava doce todos os dias para a escola. Eu chegava da escola, fazia os doces, fazia tarefa, para outro dia estar com a maletinha, né, vendendo doce no intervalo. Aí era mais brigadeiro, tortinha, aí teve a febre dos... E a escola não te ela chegou bloqueava um pouco disso, não? Ela chegou a me cortar um pouco, eu tive que brigar pelo meu espaço. Eu, uma adolescente, tendo que argumentar com um diretor de escola, dizendo que eu estava fazendo um trabalho legal e que aquilo era minha vida, minha carreira e era dali para frente. Eu até acho que a gente deveria ter nas escolas um plano de empreendedorismo, de carreira muito melhor. Sim, perfeito. Porque eles cortam muito as asas das pessoas que pensam fora do padrão. Sim. Mas foi a partir daí que a gente começou a crescer e de pouquinho em pouquinho hoje a gente é uma empresa consolidada, uma empresa aberta, trabalhamos muito com personalizados, mas temos a torta de limão, maravilhosa, a torta de limão está até hoje como sobremesa. Então foi assim que chegamos onde estamos na Sweetworks. Sim, você falou alguns pontos aqui que eu acho importante, Maju. Sim. Primeiro,
atuo com educação, mas ensino superior, mas eu faço alguns trabalhos em colégios para falar um pouco de carreira. E eu percebo que os colégios, as escolas, elas falam muito da carreira na área de médicas, de medicina, na área de biológicas, na área de humanas, e aí administração, direito e essas coisas, e na área de exatas. Quando tem um aluno que fala, eu quero ir para um lado artístico, seja a música, seja a dança, seja a confeitaria, seja qualquer coisa que é mais artística ou menos tradicional, a escola fala, não, tá errado, você não pode fazer isso não. Esse caminho não vai te levar a nada. E aí eu falo assim, mas peraí, quantas pessoas são músicos e são super bem-sucedidos? Quantas pessoas são dançarinos e são super bem-sucedidos? Quantas pessoas são cozinheiros ou confeiteiros e são super bem-sucedidos? Por que esse caminho não é válido, né? E é difícil convencer as escolas disso. É muito difícil convencer, e não só as escolas. A população no geral, apesar de verem muitos exemplos hoje na internet de pessoas que seguiram carreiras alternativas, dando certo, sendo até mais que alguém que ali fez um caminho mais tradicional, ainda quando escutam confeiteira, torcem o nariz. Sim. Né? Olham e falam, tá fazendo isso porque não deu tinha, certo. Não tinha outra escolha. Sim. E não, gente, essa foi a minha primeira escolha, foi a minha paixão. Eu vivo para isso, eu respiro isso. E tem um ponto que é o seguinte, parece até, né, que essas carreiras, e principalmente cursos tradicionais, vão te garantir um sucesso. Sim. Eu gosto muito de dar o exemplo do direito. O direito é uma carreira muito tradicional, e eu respeito muito essa carreira, mas é o curso que mais tem alunos formados que não trabalham na área, que às vezes nem foram aprovados na OAB, e vão trabalhar com áreas completamente diferentes. E do outro lado, você vê chefes de cozinha, né? Você vê cozinheiros, você vê confeiteiros que têm um sucesso muito grande, empresas crescendo, vários restaurantes, redes de restaurantes, ou seja, qualquer caminho é válido desde que eu faça com vontade, né? Com amor. Sim, qualquer caminho é válido. Eu acho que se te faz feliz, se isso é o que te move, é onde você precisa colocar a sua força. Porque nada que você fizer que não te mova daqui 30 anos, não vai fazer sentido para você hoje. Você está fazendo um direito, você está fazendo a medicina por outra pessoa, daqui 30 anos isso vai pesar. Sim. E isso, a confeitaria para mim, graças a Deus, é isso. Todo dia, toda festa, todo final de semana, quando a gente tem as entregas, que a gente entrega muita festa de final de semana, sim, e eu vejo sorriso no rosto de alguém, principalmente das crianças, quando vem aqueles bolos todos artísticos, né, com toda aquela técnica que a gente usa, e abrem um sorriso, para mim é o que me move. Sim, é o que me faz feliz. Sim. Né? Não, e olha só que interessante isso. Eu gostei muito do que você falou pelo seguinte. Como eu disse, já entrevistei mais de 100 pessoas aqui. Grande parte delas, eu estava comentando isso agora com a última entrevistada aqui. Grande parte delas, vou te dizer que uns 80% dessas pessoas, relataram o seguinte: olha, eu comecei numa carreira, eu fiz um curso porque meu pai queria que eu fizesse, porque era o curso da moda, porque a escola falou que era o curso legal, porque é o curso que falaram para mim que ia dar dinheiro. Mas 80% das pessoas falaram, eu comecei nessa carreira e com 35, 40, 45, eu falei, cara, não é isso que eu quero na minha vida e quero outro caminho. E buscaram outros caminhos. Então tem muita gente, assim, desde a minha primeira entrevista aqui, que era uma pessoa que se formou em TI, trabalha hoje com logística, depois tem a pessoa que formou em marketing, que formou em psicologia, mas trabalha com marketing, sabe? As coisas mais loucas aqui que eu já ouvi. As pessoas passam, e depois teve uma pessoa que veio aqui dar uma entrevista que fala sobre trajetórias de vida, e ela estava dizendo isso, assim, que vão ter momentos na sua vida, aos 20, aos 35, aos 50, que você vai se repensar e falar assim, cara, é isso que ainda faz sentido? E quando a gente faz algo que foi nos colocado por outra pessoa,
vai ter um momento que aquilo não faz sentido para Que você. aquilo vai estourar. Eu acho que esse fazer sentido foi aonde justamente esse repensar. Eu tô com 27 agora e aí eu repensei algumas coisas, mas dentro da confeitaria, e foi aonde eu comecei a trabalhar com crianças, que tanto dando aula para crianças, né, as aulas em inglês para criança, quanto os projetos sociais que a gente tem com criança, que para mim são a minha felicidade. Dar aula para eles é muito gostoso, você vê eles soltando a criatividade, porque hoje é tudo muito engessado. Sim. E você dá liberdade para eles. Eu quero desenhar isso no meu. Faça. Eu quero meu bolo de 3 cores. O bolo é seu, é a sua expressão artística, deixa ela aí. Sim. E foi aí que eu me reinventei um pouquinho, então hoje a Sweetworks conta não só com os doces personalizados, mas também a gente tem 2 livros publicados. Em inglês, são livros para criança com algum vocabulário, coisas simples, com receitas e atividades que dá para fazer em casa, para juntar a família ali na cozinha, para se divertir um pouco. Eu acho que se reinventar, você vai ter que se reinventar. Sim. Sempre. Você falou uma coisa importante, que é assim, esse trabalho com crianças, né? Tem infelizmente já faleceu, mas um grande especialista em educação, o Ken Robinson, que era um inglês, e ele tinha o seguinte conceito, né? De que as escolas, elas gradativamente, elas vão matando a criatividade da criança. Então, quando ela está lá no pré, né, no ensino fundamental, ainda se fala de arte para ela. Né? Ela ainda faz pintura, ela ainda se fala de arte. Mas à medida que ela vai para o Fundamental 2 e depois para o ensino médio, principalmente, não se fala mais de arte. Não se fala de nada que seja manual, só se fala de teoria, teoria, teoria. E isso faz com que aquela criança que lá atrás era criativa, que tinha, né, uma vontade de fazer algo diferente, essa criança vai achando que aquilo é errado. Né? Então, ter um trabalho que resgata isso na criança é fundamental, né? É muito gostoso, é muito gratificante. E às vezes você vê que realmente estava faltando esse momento na vida delas. Sim. Porque às vezes até uns pré-adolescentes que, né, estão se achando. Às vezes eu dou aula para eles, a gente fez, a última aula que eu dei para eles foi tortilhas. A gente fez tortilhas sobre culinária mundial ali, né? E eu vi eles desenhando carinhas, desenhando a letra do nome do crush, desenhando... desenhou e falou assim, Maju, é você. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Fez uma carinha com o cabelinho assim. Então, às vezes está faltando esse momento na vida deles. Sim, é só um momento lúdico, um momento gostoso. E eu acho que a comida, ela faz isso ser mais, unir mais. Sim. A comida, ela tem um aspecto emocional e de memórias que é muito importante, né? Eu não sei se eu te comentei, porque é um negócio muito amador, mas quando meu filho era pequeno, ele tinha 6, 7 anos de idade, e eu viajava muito, era uma época que eu estava dando treinamento para empresas, e eu viajava muito. E aí chegava final de semana em casa, eu ia cozinhar com ele, né? E a gente começou a fazer um canal que chamava Cozinha de Pai para Filho, em que eu cozinhava junto com ele, que era um momento de marcar, né? De criar essas memórias afetivas. E eu me lembro que, assim, um dos vídeos mais assistidos lá, que não é um canal de brincadeira, tá? Não estou falando nada sério, mas é exatamente a gente fazendo uma receita que minha avó fazia, que era chuchu com carne moída. E aí você vai tendo esses resgates, né, emocionais. E até hoje, olha que interessante, essa semana foi o aniversário do meu filho. E aí a namorada dele foi lá para casa, no dia da coisa, e ele falou, não, a gente quer fazer hot roll, mas me ensina pra gente a fazer, porque nós que vamos fazer. Então você vê, a comida tem muito essa coisa, né? De unir, eu acho. Desde que o mundo é mundo, a comida une. Sim. As pessoas se sentam à mesa
com quem se ama, com os familiares, para comer e para ter esse momento. E aniversário, que é a minha área, é isso. A comida traz essa nostalgia, esse ser especial, um dia especial só para você. Aquele dia que você vai lembrar para sempre. Aquele dia que você vai lembrar. Pode ter 1000 pessoas fazendo aniversário no mesmo dia que você, mas aquele bolo foi só seu. Aquela mesa foi só sua. Aquele dia foi só seu. Então, eu acho muito interessante isso, você ter falado de ter cozinhado com o teu filho. Eu tenho certeza que ele nunca vai esquecer disso. Que ele vai estar um velhinho já e ele vai estar lembrando desses momentos com você, porque a comida faz isso. A comida... Tem uma questão da comida, assim, que às vezes você... tem um filme maravilhoso sobre isso, que é o Ratatouille, que é aquela cena em que ele come o ratatouille e ele lembra da infância dele, né? Sim, sim. Quantas vezes... tem algumas comidas, o chuchu com carne moída é um bom exemplo disso, que toda vez que eu como, eu me vejo criança, né? Porque ela remete àquele momento da vida, né? Não, o filme, desculpa, mas eu sou uma grande fã da Disney, o filme realmente explica exatamente sobre o que a gente está falando. A hora que ele morde, ele volta para uma lembrança. E é o que eu sempre tento trazer. Apesar da confeitaria estar se reinventando todo santo dia, da gente estar desenvolvendo técnicas artísticas, assim, numa velocidade muito grande, eu tento sempre trazer a memória. O brigadeiro é memória, o bolo molhadinho é memória. Sim. Então, assim, por mais que a hora que você olhe, você veja toda aquela pompa e circunstância das mesas atuais, eu tento sempre manter o gostinho da memória, porque isso vai ser lembrado. Eu lembro dos meus aniversários com os meus pais, que eles fizeram para mim. Então, eu acho que cada criança que eu atendo, cada adulto também, né? Porque a gente faz festa para adulto também, é uma memória que eu estou criando. Sim. Eu sempre agradeço cada cliente e falo, obrigada por me deixar fazer parte desse momento com você. Isso é um ponto legal da sua profissão e dessas profissões que, de certa forma, estão mais ligadas à questão artística, né? Grande parte do nosso trabalho, né, que a gente faz no nosso cotidiano, são experiências chatas ou experiências né, que não vão trazer grandes memórias ou aquelas coisas assim, puta, todo dia fazer a mesma coisa. E você, né, o restaurante também tem essa característica, você vive sempre momentos especiais, Sim. né? E isso é uma constante. Por mais que tenha o seu trabalho interno lá na sua cozinha e tudo mais, né? Mas quando você vai fazer a entrega, você está num momento em que as pessoas estão emocionadas, as pessoas estão felizes, as pessoas estão... Né? Você falou por mais que eu esteja na minha cozinha, mas mesmo assim é especial para mim. Porque cada bolo, cada doce, cada festa é diferente, conta uma história. Conta uma história. A pessoa chega para mim e fala, Maju, vou casar. Maju, eu tenho um exemplo muito maravilhoso que eu fiz o casamento de um casal há alguns anos. E esse ano eles me procuraram para fazer o chá revelação do bebê. Legal. E meu olho encheu de lágrima recebendo a mensagem, a hora que eu abri o teste para fazer o bolo para eles. Então, por mais que eu esteja ali no meu ateliê, no meu mundinho, é especial. As pessoas acham que, mas a Maju só faz brigadeiro. Gente, eu ponho amor em cada Sim. coisa e é de coração. Porque eu ouço as histórias, eu ouço os porquês, eu ouço, Maju, me formei, Maju, meu filho está fazendo 1 ano, Maju, eu estou indo fazer um intercâmbio. Eu entreguei ontem um bolo que uma menininha maravilhosa que eu conheço há alguns anos está indo para o Canadá. Legal. E então foi assim, de coração. Eu falei, poxa, olha o momento da vida dela. Sim. E você está presente. E eu estou presente. E ela vai lembrar desse bolo, vai lembrar, pode não lembrar de mim, mas ela vai lembrar desse bolo. Então é maravilhoso para mim estar, né? E eu agradeço, eu falo, gente, obrigada por deixar eu fazer parte desses momentos. Deixa eu puxar para um assunto que é mais chato, mas depois a gente volta, porque eu quero que você fale do seu trabalho com as crianças e dos livros, principalmente, por favor. tá?
Mas você falou, hoje a Sweetworks é uma empresa, ela está registrada. Então tem um lado que é ser empresário. Sim. E você tinha falado lá atrás, né, de que a escola deveria ensinar o empreendedorismo, eu concordo muito com você, é uma das disciplinas que eu leciono. Então, a escola, ela, muitas vezes, não prepara a pessoa para essa possibilidade, que hoje é cada vez mais real, né? Ao mesmo tempo que hoje a gente vê nas redes sociais o tempo todo o pessoal falando da importância do empreendedorismo e às vezes até falando de uma forma equivocada sobre isso, mas falando da importância, do outro lado a gente não tem a preparação para isso, porque ser empreendedor não é simplesmente eu sei fazer bem algo, vou vender esse algo, né? Tem a parte financeira, tem a parte legal, tem a parte da nota fiscal, tem a parte de compra de produto, tem uma série de coisas do relacionamento com o cliente, né? Que, de certa forma, você aprendeu meio na prática com essa sua história de desde os 14 anos e tudo mais. Mas é uma parte importante também, né? É uma parte muito importante. E é aí que muita gente desiste. Não basta você ter uma paixão, não basta você ter um dom. Você tem que fazer desse dom um negócio. Eu aprendi aos trancos e barrancos durante esses 12 anos. Graças a Deus, eu acho que agora eu aprendi de vez. Mas, os trancos e barrancos, eu aprendi a gerenciar uma empresa. Que é completamente diferente de fazer as coisas bem. Que é completamente diferente de saber fazer um bolo. Saber fazer um bolo, você pode saber fazer. Saber uma técnica de confeitaria artística, você pode saber. Mas você sabe quanto custa essa técnica aplicada nesse bolo? Você sabe quanto você tem que cobrar para manter a sua empresa rodando? Você sabe, você vai ter que saber que você vai ter que postar seu trabalho, você vai ter que divulgar, você vai ter que ir atrás da burocracia, e também você vai fechar parceria, tem que ter contrato, você vai fechar festas, tem que ter contrato. Então, toda essa parte é a parte burocrática da coisa que você tem que saber. Sim. Eu não sei se... aí vai ser da preferência de cada pessoa que vai querer empreender, se vai querer aprender por um curso, se vai querer ir atrás de muita coisa que tem na internet, coisas realmente relevantes, coisas... Outras não nem tanto assim. Nem tanto, mas eu acho que hoje, se eu pudesse voltar atrás e ter aprendido isso primeiro, eu acho que teria me economizado muita coisa, muita bater a cabeça. Quantas vezes eu errei preço de encomenda até eu acertar? Quantas vezes eu perdi cliente por não saber lidar? Mas é uma parte que eu me desenvolvi muito. Sim. Hoje, graças a Deus, eu lido muito bem com isso. Não, eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, né? Assim, o início da minha carreira como consultor, eu fui fazer um trabalho para o Sebrae. E qual era o trabalho que eu fazia no Sebrae, né? A maioria, grande parte do trabalho era o seguinte: é a pessoa que vou empreender, empreende da cabeça dele, né? E chega, daí a 6 meses ele está quebrado. Sim. E daí a 6 meses ele está quebrado, ele busca o Sebrae, achando que o Sebrae vai ser uma solução, vai ter todas as soluções para a vida dele. Mágicas. E o que a gente tinha que fazer é o seguinte: tá bom, vamos entender seu negócio, me explica aí. O que você vende? A que preço? Quanto você cobra? Qual a sua matéria-prima? E uma coisa que a gente ia percebendo é o seguinte: as pessoas, isso que você falou da precificação, não é só a matéria-prima que está ali. Não. O que eu tive que desenvolver de conhecimento para isso acontecer é o que eu tenho que investir. Por exemplo, você tem lá uma batedeira que você vai usar, mas ela tem uma vida útil. Sim. E daqui a X meses ou anos ela vai parar de funcionar. Então eu tenho que ter dinheiro guardado para comprar uma nova. E os custos que eu tenho que fazer, e o material que eu perco para fazer um teste, tudo isso tem que estar na sua conta. E um bem valioso que é o tempo. E o bem valioso que é o tempo, mais valioso. E aí uma coisa que eu presto serviço de treinamento de consultoria, e uma coisa que eu mais ouço é o seguinte: mas tá caro, por que você está cobrando tanto? Cara, você quer que eu explique todo o meu conhecimento, tudo que eu fiz, toda a experiência? E eu acho que você deve sofrer muito isso, né? Você dá o preço de um bolo, a pessoa, mas como assim? Farinha, ovo, leite, tá, mas pera, não é só isso, né? É o conhecimento, é o tempo, é o equipamento.
é uma das coisas que eu acho que dentro do ensinar a empreender tem que ter essa aba, lidar com frustrações. Pessoas vão vir até você e vão achar seu produto caro e não vão entender que por trás daquele valor não tem só farinha e ovo. Tem anos de curso, experiência, técnica. Para fazer um bolo eu vou precisar de forma, para fazer a sua decoração eu vou precisar de um determinado molde ou de um determinado corante ou de um, sabe? Tem tanta coisa envolvida por trás. Equipamento, que você tem todo um equipamento para isso. E eu lido com, como eu disse para você, o bem mais precioso. Bolos e doces decorados, bolos artísticos, coisas artísticas, levam tempo. Elas demoram muito tempo para ser feitas porque são detalhadas. Sim. Então, dentro desse valor, tem o meu tempo também, né? E às vezes as pessoas elas demoram um pouco para entender que isso é cobrado. Sim. Que tem é que valor, ser, né? Isso é valor. Que isso tem que estar no valor da coisa. Mas eu sou abençoada por ter clientes que realmente gostam e entendem toda essa parte. E aprendi a lidar com frustrações que terão pessoas que não vão entender também. Não, e é legal isso que você falou de ter aprendido a ser empreendedora, né? Porque essa é uma grande questão, principalmente quando a pessoa é boa naquilo que ela faz. Então ela olha para aquilo que ela faz e fala assim, eu sei fazer isso, e isso é um negócio. E não é, muitas vezes não é um negócio, né? Existem pessoas dispostas a pagar por isso, né? Existem... E quando você realmente entende que, olha, uma coisa é a minha competência, outra coisa é o meu negócio, e são duas coisas diferentes, aí você se torna realmente um empreendedor. É aí que a coisa se torna um negócio, né? Sim, sim. Então, eu vou ser muito agradecida e vou dizer que aprendi a ser aceitas com a minha mãe. Sim. E aprendi a ser empreendedora com meu pai. Que é outra coisa importante, né? Ter o suporte, principalmente quando você busca um caminho diferente. Sim, graças a Deus a minha família me deu todo o suporte e apoio possível, imaginável. Mas se eu faço bolos maravilhosos hoje, foi minha mãe que me ensinou. E se eu sei lidar e que eu tenho uma empresa de sucesso hoje, foi meu pai. Porque foram muitas discussões de que você tem que aprender a matemática da coisa. Sim. Você tem que aprender a lidar com precificação. Mas eu sempre falava, eu não gosto de números. Sim. Eu não gosto de fazer conta. Que é normal, cada pessoa tem uma característica diferente. Não importa, se você vai empreender, você vai lidar com números. Você vai lidar com muito mais do que só o que você ama. Sim. Mas se você está lidando com o que você ama, já é um passo muito mais perto de você ser feliz. Porque isso é uma coisa assim, uma conversa recorrente que eu tenho aqui, né? O trabalho, principalmente para gerações mais antigas, a minha principalmente, assim, a gente enxerga o trabalho muito como uma obrigação, né? Como algo que eu tenho que fazer porque é necessário fazer. Por isso que muitas pessoas têm uma relação muito tóxica com o trabalho, né? Muito doentia com o trabalho, odeia o trabalho e tudo mais. E fazer algo que você gosta te dá essa possibilidade de pelo menos, eu não odeio o que eu faço, mas agora eu tenho que transformar isso em algo que eu possa viver, porque tem o outro lado da vida, né? Eu tenho que pagar conta na minha vida. O boleto continua chegando. Continua chegando. E muitas vezes, né, quando a pessoa busca empreender, ela... exatamente o que você falou, eu já ouvi isso de diversos empreendedores. Eu não gosto de número. Tá, mas você não gosta. Mas se você quer ser empreendedor, ou você contrata alguém para gostar de número para você, se você for o suficiente. Ou você aprende a lidar. Ou você aprende a lidar. Agora, eu queria que você falasse um pouco, vamos trazer agora para o seu trabalho com as crianças e sobre os livros, né? Porque, lógico, inerentemente o seu negócio tem a ver com criança, né? Porque fazer bolo, essas coisas tem a ver com criança, tem a ver com festa infantil, mas hoje você tem um outro trabalho nesse sentido, né? Então eu queria que você contasse um pouco mais, você já começou a falar, mas um pouco mais desse trabalho que você faz, como que ele é junto às escolas, essa coisa, desse trabalho também voluntário, né? Esse trabalho social que vocês fazem, para depois a gente falar um pouco dos livros. Bom, o trabalho com as crianças começou na pandemia, por mais incrível que isso possa parecer,
mas começou na pandemia, que uma escola de inglês entrou em contato comigo e falou: Maju, eu queria gravar uns vídeos. Eles têm cooking class, né, que é a aula de culinária. Sim. Eu queria gravar uns vídeos com essas cooking class para mandar, né, para colocar ali no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, para que essa parte não se perca também, né, porque as aulas estavam se perdendo, estavam sendo feitas, mas essa parte, que era a parte legal, que eles se divertem e tudo mais, estava se perdendo. Então foi aí que começou. Eu gravei algumas aulas, me apaixonei por isso. E daí em diante eu comecei, quando voltou e tudo mais, as escolas voltaram, eu comecei a ir prestar serviço, né? Aí dar aula para essas crianças fisicamente. E aí eu tenho turmas que a gente desenvolveu vínculo de anos. Tem turma que já teve aula comigo 5 anos diferentes. E é muito gostoso. Não são todas as aulas de culinária que sou eu que dou, mas quando quer ser algo especial para a turma e tudo mais, aí a gente faz algo especial para a turma. Então, são aulas em inglês para crianças e pré-adolescentes ali. São receitas fáceis, eu gosto muito de diversificar em receitas mundiais ali. Às vezes a gente faz alguma coisa mais voltada para o americano, às vezes mais para o brasileiro, às vezes eu gosto muito ali da culinária do México, então às vezes alguma coisa ali, são coisas que eles não conhecem, não estão habituados, então eu acho muito legal eles descobrirem um pouco ali que também. Cultura também, né? É cultura, é muito Comida cultura. é cultura. Comida é cultura, com certeza. Então eu acho muito legal essa parte. E aí eu trouxe isso para um projeto social em parceria com o Iris de Lusa, não sei se você conhece, mas eles têm algumas crianças não chega a ser meio período, né? A parte da manhã e a parte da tarde, são 2 turmas diferentes. E a Grazi, ela desenvolveu um projeto culinário lá, então a gente tem várias atividades com as crianças, cada vez que a gente vai lá, uma vez por semana, né? É uma coisa diferente. Legal. Essa semana eles fizeram massa fresca. Sim. Então é muito legal ver elas descobrindo que pode ser feito, e é aí que a gente talvez descubra um dom. Sim. Que poderia não ser descoberto, né? A criança ali podia nunca tentar. Sim, sim. E às vezes os dons surgem aí, né? Surgem aí, a paixão surge aí. Não, e legal, né? Meu filho, ele está com 18 anos agora, mas desde o ano passado ele faz um projeto chamado Estudantes que Ensinam, em que eles vão para escolas públicas que têm muita dificuldade ali de estrutura, de às vezes, né, ter professores preparados, e eles ajudam os alunos e os professores em processo de alfabetização e tudo mais. E meu filho se apaixonou por isso, né? Tanto que ele quer ser professor exatamente por isso. E a gente vê, né, que existe uma carência, principalmente, né, crianças com uma questão econômica mais complexa, uma carência da atenção, né? Porque isso que você faz, por exemplo, no trabalho voluntário, às vezes é só o fato dessa criança ser vista, dela já tem um valor absurdo, né, para ela. Já tem. Eu até comentei com a Grazi, eu falei: Grazi, eu dou aula já faz alguns anos para crianças nas escolas, mas eu nunca tinha visto um sorriso tão lindo quanto dessas crianças. Por causa, na verdade, foi um momento específico. Foi uma pipoca doce que eu fiz e eles chamaram de pipoca de shopping, que é aquela pipoca vermelhinha que vende no shopping. E, meu Deus, aquela pipoca virou um negócio simples. Um negócio tão simples pra mim, assim, tipo, a gente faz pipoca doce ali. Mas virou uma coisa tão especial aquele dia, que agora toda vez que eu faço pipoca doce, é uma pipoca especial. Sim. É para sentar e comer e ser feliz naquela hora. E essas experiências, né, para essas crianças, são muito marcantes, né? Elas são experiências que elas vão levar para o resto da vida, né? Porque é algo além da aula, né? A história. E é engraçado observar a cozinha, não sei se você já pensou nisso.
Teve uma época, acho que isso agora as pessoas não estão, as empresas não estão fazendo isso muito não, mas teve uma época que as empresas usavam muito a história de cozinhar para dar treinamento, né? Então eu cheguei a participar como participante, mesmo como aluno de alguns treinamentos como esse, que a gente ia para cozinhas, por exemplo, dessas escolas de culinária, e eles davam uma receita para cada grupo, mas faltava um ingrediente, então você tinha que negociar o ingrediente com o outro. E a cozinha, nesse contexto, ela ensina uma série de coisas, né? Ela ensina o trabalho em equipe, ela ensina a questão dos processos, a importância do tempo, a importância de você ter atenção ao que você está fazendo. Depois eu acho que saiu da moda nessa área de treinamento, mas é um negócio que faz muito sentido, né? Porque a cozinha ensina muito tudo isso. Ensina. Né? Uma coisa que a cozinha ensina muito é resiliência. Porque você vai amar o que você faz, mas você vai passar calor, você vai se queimar, você vai se cortar. Eu tô até com queimadura na mão, porque acontece. Sim. E ensina que você vai entregar uma coisa linda. Sim. E aquele momento da pessoa vai ser um momento especial. Mas por trás disso, você teve que ralar muito. Então eu acho que ensina muito a questão da resiliência. E a questão de processo, que você tem que ter um processo muito certo para chegar no final esperado e desejado, igual todas as vezes. Ensina muito sobre organização, sobre limpeza, sobre... Então eu acho que realmente deveria voltar e colocar o pessoal dentro de uma cozinha. Fala, cozinha. Vamos, gente! Não, agora eu vou confessar uma coisa para você. Eu gosto muito de cozinhar e muito lá atrás, um dos meus primeiros empregos foi numa padaria em que eu não era padeiro, mas aprendi, né? Você tinha que aprender, mas eu trabalhava nessa padaria. E eu aprendi muita coisa de culinária. Eu não tenho paciência de confeitaria. Eu não consigo fazer confeitaria. Porque a cozinha é assim, eu estou fazendo um prato, eu errei, eu jogo um pouquinho mais de sal. É dinâmica. Aí está muito sal, eu jogo uma batata lá, tiro o sal, e eu coloco um pouco mais de água e coloco mais não sei o quê. Nossa! A confeitaria, se você errar 1 grama, se tiver 1 grau a mais, vai dar errado o negócio. Eu falo, não tem paciência com esse negócio. Não é verdade? É muito verdade. Eu já escutei isso algumas vezes. Porque é processo total, né? Eu já escutei isso algumas vezes. A confeitaria, ela é mais engessada em alguns processos. Sim. Um bolo precisa ser pesado, medido. E se você inventar de mudar as coisas ali, vai dar errado no final. Se você colocar um forno muito quente, vai queimar. Se você colocar um forno muito frio, ele não vai crescer. E não tem o que você faça depois. Não tem como arrumar depois, você vai ter que fazer outro. Mas na confeitaria artística, isso muda. Depois que o processo engessado está pronto, o bolo já ficou pronto. Ele está aqui. Você tem total liberdade de fazer, refazer, criar, e essa é a parte que mais me encanta, que mais me dá brilho nos olhos, que é poder montar um cenário, como é que eu posso... Um momento. Sim. Num doce. E aí eu tenho mais liberdade, e as pessoas sempre me dizem isso. Porque a confeitaria, se errar uma coisa, dá errado tudo, não posso consertar depois. Mas a confeitaria artística tem essa liberdade e é que para você que trabalha com isso, né, essa parte mais, vamos dizer assim, que tem que ser certinha, que é fazer o bolo, para você já é tão natural que já não faz sentido. E aí tem uma coisa legal, você falou isso lá atrás, né, que a confeitaria ela tem evoluído muito, e a gente vê isso nas redes sociais. Teve todos esses programas aí de reality show, de fazer bolo, e você vê aqueles chocolatier fazendo aqueles chocolates todos, não sei o quê. Hoje tem muita técnica nova, muita coisa sendo desenvolvida, coisas que há alguns anos atrás você falava, não dá para fazer isso. E hoje você vê isso, né, muito naturalmente. E aí eu quero pegar isso, né, um ponto nisso que eu estou te dizendo, para você falar um pouco dessa inovação e da importância de buscar isso. Mas você também falou lá atrás a história de resgatar os doces antigos. É engraçado, às vezes você chega numa festa, tem aqueles doces todos
Porque parece uma joia o doce, né? Parece. Parece uma joia. E aí lá no meio tem aquele docinho, né? Aquele que você comia quando era criança, o beijinho, alguma coisa. Você fala, não, eu vou nesse aqui porque esse aqui eu sei. Então tem esses dois lados da confeitaria também, né? Da inovação, que é importante. Tem. A inovação, eu acho que ela é muito importante para o mundo de hoje, porque a confeitaria realmente ela se reinventa muito rápido. Tem coisas boas, tem coisas que a gente tem que filtrar ali no que... Mas eu dou o exemplo do papel arroz tailandês. Ele é usado na cozinha tailandesa e a confeitaria trouxe pra gente. E a gente resolveu que a gente queria usar aquilo. Se você colocar ele numa fritura, ele vira uma onda para uma festa de fundo do mar. Se você molhar ele na água e deixar secar, ele fica parecendo um véu. Então, a gente reinventou uma coisa que já existia, que trouxe uma inovação. Mas, eu gosto de manter sempre os doces clássicos no cardápio. E quando eu posso, eu gosto também de trazer os doces mais... Aí eu vou longe. Os doces de abóbora, os doces de leite, os doces de casca de limão, de laranja, que o pessoal adora. Que é aquele bem tradicional mesmo. Que é o tradicional que se fazia na roça, que aí também vem da minha história, da minha família, da minha bisa, que sempre fez esses doces, que sempre tinha em casa. Sim. E então, assim, às vezes a Sweetworks, ela tem uns doces de figo, né? Uns doces de abóbora, doce de mamão. Aquele docinho de coração de abóbora que a gente comia quando era pequeno. E acho que é legal isso, assim, porque a inovação ela é importante, como você disse, a gente tem que trazer coisas novas, mas... Como você mesmo disse antes, né, a confeitaria, ela também lida muito com emoções, com memórias, né? Então, você tem que resgatar um pouco essas memórias antigas, né? Eu falo que eu venho de uma família pobre, então as nossas festas de aniversário era aquele bolo que cobria com um doce de leite, com alguma outra coisa, e aqueles brigadeirinhos ali com um refrigerante. E hoje você vai naquelas festas super fantásticas, fenomenais, e às vezes você fala assim, gente, mas não me resgata algo, né? E às vezes você vai numa festa simplesinha e fala, nossa, que delícia isso aqui. Eu vejo muito isso e eu acho que vai chegar um ponto que as festas vão começar a voltar um pouco para o que elas eram. Sim. Eu vejo isso num futuro da confeitaria. Tá tudo ficando muito demais e aí você perde aquela coisa de que você olhava para o bolo e dava aquela água na boca, aquela vontade de comer. Tem uns bolos que nem é para comer, é só enfeite. Ai, os bolos fakes. Não, eu falo, gente do céu. Por favor, eu não. Eu olho para aquele povo, é esse que nós vamos comer? Não, pô, então... O que tá fazendo aqui, meu Deus? Não, mas eu acho que uma hora ela vai dar uma voltada, sim, mas eu gosto muito de mesclar as duas partes. Sim. Eu converso muito com as minhas clientes, eu falo, você quer colocar, a gente faz um bolo de 2 andares, todo decorado e tudo mais, mas coloca o brigadeiro. Sim. Vai por mim, coloca o brigadeiro. Que é o que o povo ataca, né? Que vai fazer sucesso. Uma coisa que, apesar de não ter antigamente, mas que traz muita memória, que o pessoal ama, é pão de mel. Quer ver povo feliz é botar pão de mel em festa. Adora. Criança adora pirulito de chocolate. Então, eu acho que as festas vão acabar voltando mais para fazer as pessoas felizes do que mostrar para os outros. Então, eu acho que as festas, como tudo hoje, na verdade, as redes sociais influenciaram muito essa questão das festas, né? Como outras coisas também. Eu vivi uma experiência interessante há uns 3 anos atrás, seguinte, meu filho estava com 15 anos. Então, foi um ano em que a gente foi umas 10, 15 festas de 15 anos. E a impressão clara que eu tive, assim, que da primeira para a última, foi acontecendo uma competição, porque a primeira foi relativamente simples, uma festa legal, tranquila, com, né, meu filho, inclusive era a namorada do meu filho, e ele foi o príncipe da festa, aquela coisa de festa de 15 anos mesmo, mas uma festa relativamente normal. A última, a menina entrou a cavalo.
Eu falei, gente, que viagem é essa que esse povo está fazendo? E as festas de 15 anos hoje são maiores que a de festa de casamento. São. Né? Então, acho que está tendo... E isso tem a ver com a rede social, né, um exagero um pouco nas coisas. Eu tô vendo esse exagero também, cada vez maior, cada vez querer mais personalizado e tudo mais. Assim, eu sou totalmente a favor, sou cake design, amo confeitaria. Que bom, né? Que as pessoas estão fazendo. Amo confeitaria artística, que continuem, mas eu sou muito da memória. E eu gosto muito. Você pode fazer a festa extravagante, mas, por favor, faça algo que vai ficar na tua memória. Sim, perfeito. Não algo que daqui 10 anos você não vai lembrar que você entrou com tal sapato que custou tanto, ou que aquele doce custou tanto. Faça algo que você vai lembrar. Sim. Faça algo que vai mexer com você, que vai virar uma memória, e não para os outros, para você. A festa é sua, né? A festa é sua. Seja feliz para você. Ah, mas eu tenho 50 anos e eu quero um bolo do Batman. Vamos fazer um bolo do Batman. Sim. Que é outra coisa que está meio na moda, né? Fazer. As pessoas mais velhas têm feito umas festas assim, né? Muito. Eu sou totalmente, eu apoio totalmente. Porque às vezes não tiveram na infância. Perfeito. E assim, às vezes, Maju, eu queria um bolo. Eu falo, quer personalizar? Ah, como é que você personaliza? O que você quiser. Deixa a tua imaginação voar e me fala o que vem na tua cabeça. Ah, então, eu queria um bolo da Barbie, mas, Maju, eu tô fazendo 40 anos, o que eu vou fazer com o bolo da Barbie? O bolo mais rosa, brilhante da Barbie possível e imaginável, você vai ter esse bolo. É interessante o que você está falando, porque tem uma questão no marketing que tem muito a ver com isso, né? Assim, por que a gente gosta tanto de marcas muito tradicionais, né? Uma Granado, uma Havaianas, uma Hering, porque essas marcas trazem pra gente não só uma memória, mas às vezes assim, quando eu era pequeno eu não podia ter isso, e agora eu quero ter, né? E as festas eu acho que também tem um pouco disso hoje, né? Você falou de festa de 40 anos, eu acho que essas festas redondas, 40, 50, estão ganhando um pouco esse aspecto. Estão ganhando. Né? De eu quero resgatar algo, né? E agora eu queria falar um pouco sobre a história dos livros, porque a gente acabou não falando dos seus livros. Então você está fazendo esse trabalho junto com as crianças e dentro dele tem esse projeto dos livros. Tem. Esse projeto dos livros, ele é um projeto para uns 5 livros diferentes. A gente está no segundo, para todas as idades ali, né? E mais um sazonal que eu gostaria de fazer. Natal, Páscoa, né? Algumas datas comemorativas ali dos Estados Unidos também, que eu acho legal trazer. São receitas, não? São livros? São receitas. São receitas e atividades, porque eu acho que criança, ela precisa disso. Enquanto a receita ela está sendo feita, às vezes tem que esperar. Isso. Às vezes tem que assar. Então, sempre tem uma atividadezinha ali, vai depender da idade, né? Vai ser adaptado à idade, mas vai ter um caça-palavras, vai ter uma coisinha para desenhar, para achar, um jogo dos 7 erros e muito vocabulário em inglês. Sim, porque o vocabulário a pessoa lembra mais quando ela está usando, né? Então eu acho legal tudo conversar entre si. A atividade que você está fazendo com a receita que você está fazendo aqui, os ingredientes que você está usando e tudo mais. Então, é um momento de aprendizagem, Sim. É um momento de memória e é um momento de diversão. Eu acho que a série de livros chama Sweetworks Little Bakers. Eu quero trazer isso. Aprendizado, memória e diversão. E isso em família. Sim. Porque a criança não vai poder pegar as coisas e ir para a cozinha sozinha, gente. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não deixem suas crianças sozinhas na cozinha. Então vai lá com ela, vai se divertir. É igual você falou, você gravava os vídeos com seu filho. Gente, vai ter esse momento. Esse momento é importantíssimo. E eu acho que assim, tem um outro aspecto aí, sempre que pessoas falam que estão fazendo livro, para mim é importante porque a gente perdeu o hábito da leitura. Né? Isso é uma característica que hoje está muito clara, principalmente na geração mais nova, mas mesmo nós,
eu mais velho, que sempre fui um grande leitor, perdi também o hábito da leitura. Vou ser bem sincero com você. Eu na minha infância, minha adolescência, pegava livros e ficava dias, né, enfiado naquele livro e vivendo aquela história, e a gente perdeu esse hábito da leitura. E principalmente as crianças mais jovens, aquelas que... Porque parece que não, né, gente, mas a pandemia foi há 6 anos, né, como você disse, foi quando você começou o projeto. Tinha gente que hoje já é adulto, que está com 18, que na pandemia estava, né, no meio daquele processo de desenvolver. E a gente perdeu completamente esse hábito da leitura. E o livro, ele é importante não só para você ler, não é isso a questão. É que o livro, ele te traz uma série de outras coisas, né? Ele te traz um momento em que você fica sozinho, de reflexão, de trabalhar a sua imaginação. Né? No caso do livro infantil, da questão da imagem, da questão... E no seu caso do livro de inglês e de culinária, de aprender na prática essas coisas. Então, eu acho que a gente tem que resgatar um pouco a coisa do livro, né? Do físico, de não estar poderia estar num iPad. Sim, sim. Mas ter o livro ali e abrir o livro aqui e fazer a receita, na minha opinião, não tem preço. Eu tenho meu próprio livro de culinária e eu uso ele, gente. Sim. Tá? Eu falo que livro de culinária que parece novo, que tá limpinho, que tá impecável, sem página dobrada, rasgada, manchada de coisa que pingou. É um livro sem história. Sim. Se você tem aquele livro que tá, ele tadinho, você olha para ele e fala, ai meu Deus, é um livro que fez o que ele deveria fazer, o de receitas. E o livro de leitura é a mesma coisa. Um livro que a capa está impecável. Ninguém leu, né? Ninguém leu. Então, é o que eu quero dar esse livro na mão das crianças. Deixa ela ler a receita, deixa ela ver o que tem ali. Deixa ela errar também. Deixa ela errar um pouquinho também, deixa ela colorir do jeito que ela quiser. Então, eu acho bem legal essa parte da leitura. Essa coisa que você falou que também eu acho importante, eu vivenciei isso com meu filho, né? A minha geração, ela foi ensinada muito, diferente da sua, você é bem mais nova, mas a minha geração foi me ensinada muito assim, você tem que trabalhar, tudo que você tem que fazer é trabalhar. E a gente abandonou muito os nossos filhos, né? A gente foi para o trabalho e perdeu o crescimento dos filhos, a relação dos filhos. Ter um ritual que você faça com seu filho, né? Algo que você faz no cotidiano ali, é importante, né? E eu acho que o cozinhar, por ser uma coisa que você pode fazer todos os dias, pode ser esse ritual também, né? Pode. Eu acho que você ter... os dias de hoje é muita correria. Muita gente não para nem para cozinhar. Isso. Quanto mais para cozinhar com criança, que você tem que ter paciência. Porque a farinha vai cair no lugar errado, o ovo vai quebrar fora da bacia. Isso vai acontecer, gente. E é a parte, para mim, que é mais legal. Sim. Deixa ela errar. Não fica bravo, não. Vai ter esse momento. Eu acho que, mesmo que você não puder fazer isso todo dia, que seja uma vez por semana. Que seja... Para e fala assim, o que você quer fazer hoje? Vamos cozinhar junto. Vamos fazer um almoço de domingo junto. Vem cá com a mamãe. Vem ajudar a mãe a cortar ou a separar as folhas aqui para salada. Sim. É um momento de conexão. Conexão. Eu acho que a gastronomia, ela traz conexão. Sempre. Bom, agora já tem quase 1 hora que nós estamos falando. Você estava nervosa e você viu que não foi nada disso. Eu falo. Você disse sobre inovação na confeitaria, você disse que você também, assim como eu acho, as festas estão indo longe demais um pouco, as pessoas estão muito preocupadas com a foto que vai para o Instagram do que curtir efetivamente a foto, mas por outro lado a gente vê cada vez mais, principalmente nas redes sociais, novas técnicas, novas coisas, o que você vê para o futuro da culinária? E principalmente da confeitaria artística, como você faz. Eu acho, o que eu vejo para o futuro da confeitaria artística. No meu ver, ela vai regredir um pouco na questão da extravagância. Ela vai voltar um pouquinho
pro parecer gostoso, não só ser, porque são Eu sei. gostosos, mas parecer gostoso com técnicas novas. Vai trazer a inovação para esse lado, para voltar um pouquinho. Porque Tem coisa que tem medo, você tem medo de comer, é tão bonito, você fala, gente, é tão bonito que eu não... Será que é para comer? Eu escuto muito isso, eu tô com dó de comer. É. Eu tô com dó, eu falo, gente, pelo amor de Deus, come que é uma delícia. Come. Mas as pessoas têm dó mesmo, tem gente que leva para casa. Aí fica o docinho lá 5 dias olhando para a pessoa olhando pro docinho com dó de comer. Eu falo, gente, come, come por favor. Mas eu acho que o futuro é esse, é trazer um pouco mais do apetitoso, de um bolo que ele pode ter uns 5 andares, ele pode ser totalmente decorado, mas que você olhe e pense, eu preciso de um pedaço daquele bolo agora. Eu tenho que comer, porque deve ser gostoso. Cadê a hora do parabéns que eu quero um pedaço do bolo? E parar com tanta coisa fake também, gente. Nossa, isso é horroroso. De Deus, gente. Nossa, nem fala. Ai, as crianças ficam muito tristes quando você fala não pode comer. Fake. É por isso que Sweetworks by Maju, não manda coisas que não sejam comestíveis. Tá lá, pode comer. Isso eu vejo muito mesmo, que a pessoa fica naquela, tem a ansiedade, eu quero comer aquilo e não pode. Né? Não é de comer. Não é de comer. Maju, bom, 1 hora que a gente está conversando, foi uma delícia a conversa. Eu queria que, antes da gente encerrar, que você falasse um pouco de como as pessoas te acham, né? Como que elas podem buscar a Maju, o que você faz, né? Como trabalho, você já falou bastante do seu trabalho, mas o que você entrega e para que a gente possa... entender também, né, como as pessoas podem te buscar para a gente poder ajudar no seu negócio. Muito obrigada por me dar essa abertura. Bom, meu Instagram é sweetworks_by Maju. A gente põe aqui porque ele é meio complicado de saber. A gente aparece em algum lugar aqui, gente, calma. Meu telefone é 16 988133424. Também vamos colocar aqui para as pessoas aí. Vai falar diretamente comigo, pode me chamar, pode me ligar. A confeiteira não tem hora, então pode me chamar a hora que for, que eu vou te atender, que vai ser um prazer para mim. E é isso, gente. Tem os links dos livros também, se a gente puder colocar aqui. Colocamos também. São os links que você pode comprar os livros. E o que eu faço, gente? O que a tua imaginação pedir. Deixa a tua imaginação, volta com o imaginário. Deixa a sua imaginação fluir que eu transformo em doce. Legal. Bom, pessoal, eu gosto muito de falar com pessoas que buscam outros caminhos, porque, como a gente disse aqui, todo caminho é válido, né? Todo caminho você pode ser bem sucedido ou também não dar certo em todos os caminhos. Você pode fazer 1 milhão de cursos e nunca conseguir nada. Você pode abrir uma pequena empresa que se transforma numa grande empresa. Você pode pegar uma paixão sua e transformar numa profissão e ser muito bem sucedido com isso, né? Por isso que eu gosto sempre de falar com pessoas que buscam esse caminho, né? Então, esse é o nosso bate-papo, ou a entrevista da Maju vai estar completa no nosso YouTube, vai estar completa no nosso Spotify, que estava com um probleminha que nós estamos resolvendo, e vai também ter os cortes nas nossas redes sociais, com todos os contatos da Maju, né, para que vocês possam falar com ela. Maju, mais uma vez, muito obrigado. Sei que você vai atrasar um tanto de entrega por estar aqui hoje. Calma, gente. Calma, eu tô chegando. Daqui a pouco você entrega. Calma, eu tô chegando. Então, muito obrigado, pessoal, e até o nosso próximo.